Olá pessoal, conforme eu prometi, estou aqui novamente hoje para comentar os dois episódios que eu assisti recente, o terceiro e o quarto, respectivamente, Sonambulismo e Totem Tabu, do seriado Freud na Netflix. Como eu já havia dito no primeiro vídeo, eu estou gostando demais, eu estou achando fantástico, então tá chegando inquietações de todo canto, gente que nem falava sobre psicanálise está falando, sobre o Freud, sobre a psicanálise, Olímpio foi isso mesmo e tal. Para mim está sendo maravilhoso porque eu, sinceramente, eu nunca tinha visto um momento tantas pessoas falarem ao mesmo tempo de psicanálise, de Freud. E Freud, eu já vou adiantando para você aqui no spoiler, após essa temporada e as próximas que vierem, vai sair maior do que antes. Pode ter certeza, ele é o maior vencedor. Freud foi o cara. Mas vamos lá ao terceiro e quarto episódio, Sonambulismo e Totem Tabu. Bom, a Salomé, aquela mulher que supostamente está aparecendo na cena, no sexo, o Freud fazendo sexo com ela, não existe aquela personagem. Verdadeiramente, na historiografia do Freud, não existe aquela mulher. Existe a Lou Salomé, Lou André Salomé, que é uma russa, uma mulher muito bonita, muito exuberante. Ela conquistou Nietzsche. Nietzsche era alucinado por ela, pediu-a em casamento, ela não quis. Era uma mulher muito cabeça feita, muito na dela, tinha as convicções dela. Enfim, aquela mulher não existe. Ali foi uma ficção, mais uma, né? Porque o seriado todo é ficcional, né? Mas tudo bem, não existe. Aí, assunto encerrado. Beleza. Outra coisa, a questão da cocaína é rotineira no seu episódio, né? Chega a ser apelativo, né? Apelativo, a verdade é essa, é apelativo querer conectar o Freud, a cocaína, lembrando que a cocaína naquela época era liberada. A cocaína era usada como analgésico, como para combater o cansaço mental e como anestésico ocular. Os oftalmologistas usavam para fazer cirurgias, a cocaína para cirurgia nos olhos. Então, que fique bem claro isso, não é? Veja que toda cena ele está bebendo a cocaína. As pessoas que são dependentes químicas de cocaína, elas cheiram, ela tem isso aqui do nariz rachado, não tem os pelos do nariz, enfim. É bem diferente, não é a cocaína daquela época. A cocaína de hoje é absolutamente diferente, não tem nada a ver. Mas vamos lá. Mas o cineasta apelou, chega a ser uma apelação, mas assim, chega a ser trágico e cômico, porque eu não vi na historiografia nada nesse sentido, que ele fosse um independente quanto mais. Como é que ele ia apresentar trabalho científico completamente chapado? Isso não existe, verdadeiramente não existe. Mas vamos lá. O cineasta, ele insiste apelativamente nas sessões espíritas. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Por que o cineasta chamou tanto, ele tem apelado tanto para aquela história das possessões, enfim? Porque na época de Freud, os transtornos mentais eram tratados daquela maneira. Até o século XIX, segundo nos relata Michel Foucault no seu livro A História da Loucura, muito bem documentado, até o século XIX a loucura era tratada pela Igreja Católica e o diagnóstico era possessão demoníaca. Aí você diz, mas isso é um absurdo, isso não existe, isso é anticiência. Não é anticiência não. Vamos voltar aqui para o dia de hoje. Depois a gente retorna ao ponto que eu falei. A classificação internacional das doenças, a CID-10, que está em vigor ainda, a outra não entrou, 11, tem lá o diagnóstico, tem possessão demoníaca. Se você procurar, você vai ver essa expressão, possessão demoníaca. Ainda hoje, a CID-10 tem a possessão demoníaca, que era tratada no século XIX, até o século XIX, pela Igreja Católica. Os padres exorcistas iam lá e tal, curavam os caras, tiravam o demônio, enfim. Essa história era assim, tudo bem que foi mal contada, mas até o Freud não existia remédios. Os remédios vêm aparecer em 1950. O primeiro é o meprobamato, que é um tranquilizante, mas que não dava sono, mas ele funcionou como tranquilizante. Aí depois, em 1952, um cirurgião geral chamado Henri Laborit, ele descobre por acaso a clorphazamina, que se torna um antipsicótico. O primeiro antipsicótico, 1952, ou seja, não havia remédio. Em 1956 é que vai aparecer a imipramina, que é o primeiro antidepressivo. Ou seja, Freud morreu em 1939. Não havia recursos clínicos, hospitalares. O único que tinha era o internamento, era dar um banho e tal. Tinha aquelas coisas todas folclóricas até no tratamento do doente mental, né?
Então, não me assustou em nada, nada. Fora esses absurdos, desse apelativo, Freud com cocaína. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: Olímpio, eu fiquei decepcionada com Freud, eu não sabia que ele era viciado em cocaína. Eu digo, nem eu, porque realmente não tem na literatura nada que consiga sugerir que ele tinha ficado dependente de cocaína. Verdadeiramente não existe isso. A cocaína era diferente daquela, era vendida pelos laboratórios Merck e Park Davis, entendeu? Então era uma coisa muito controlada. Até 1914 foi assim. O Freud publica o livro dele antes de 1914, ou seja, antes da cocaína ser proibida. Então, para mim, isso é irrelevante. O Freud vai sair maior do que era. Então, voltando à questão das sessões espíritas, que me chamou muita atenção, e é uma coisa pertinente. A gente tem que enfrentar essa história, sem nenhum preconceito, com rigor acadêmico, científico, temos que investigar, buscar provas, fazer experimentos, enfim, porque tem uma história aí. Não é possível que 2000 anos de história, como era tratado como possessão do mundo, de uma hora para outra, chegou o laboratório farmacêutico, não é, tem que tomar remédio e acabou. Olha, 70 anos que os psicofármacos estão aí. Estão resolvendo o que, meu Deus? Eu estou vendo a cada dia aumentar os transtornos mentais, pessoas cada vez mais usando remédio, não tem resolvido nada. Sessões espíritas. Freud participou das sessões espíritas. Os espíritos alguns traziam informações que só as pessoas sabiam que estavam recebendo. A pessoa que estava supostamente incorporada não sabia das informações que aquela que estava recebendo a mensagem estava... Como é que ele sabe disso? E só eu sei. Enfim, essas coisas têm algum sentido. Não convém ignorá-las, tá certo? Não é sábio ignorá-las, não. Então, o que eu digo é que nós precisamos investigar isso, tá certo? Essa história, o seriado está vindo num bom momento, talvez não tenha outra oportunidade como essa de se abrir o debate para estudar essas histórias das sessões espíritas, do Freud, enfim, que o Freud participou e tal. Eu dei um spoiler na chamada que eu fiz, que eu ia comentar esse vídeo, dos transtornos de personalidade. Vamos lá. No DSM-5, existe 10 tipos de transtornos específicos de personalidade. Mas cada transtorno desse pode se desdobrar em várias. Pessoas podem ter várias personalidades. Há casos aí relatados de 26 personalidades de uma pessoa ter 26. Como é que essa pessoa tem 26 personalidades? Como é que ela consegue manipular? Lógico que aquilo ali não é um fenômeno mediúnico. A verdade é essa, é um fenômeno mediúnico. Eu acompanhei alguns casos. Depois eu posso até ampliar isso aí, a gente voltar a falar sobre isso aí. Tá certo? Essas coisas existem, tá certo? Nós precisamos estudar. Existe um preconceito muito grande, mas isso não é científico, não. Na ciência não pode ter preconceito. Nós temos que investigar. Temos que estar aberto a tudo, tá certo? Então, quando o Freud vê essa história, que existe lógica nessas sessões mediúnicas e tal, que eles podem ajudar, ele vai recorrer a isso, que era a arma que ele tinha. Não havia, era escutar. Depois ele usa a técnica da escuta, né? Que só ele se afasta daí, porque as pessoas podiam confundir e tal, havia muita resistência. E ele, absolutamente, ele só faz análise, né? Depois que o Freud maduro só faz análise, mas nunca negou essa questão das obsessões, enfim. Ele sempre acreditou, ele sempre teve. Então, o seriado, para mim, está sendo super positivo. Eu acho, particularmente, que nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade que está vindo para estudarmos essas questões, tá certo? Que ficaram lá atrás, que o Freud, por questões diversas, não pôde continuar os estudos, e agora aparece a Netflix, nos dá de presente essa oportunidade para nós reabrirmos o debate com serenidade, sem preconceito. Deixa o preconceito de lado, não vamos ter ideias preconcebidas. Vamos estudar, vamos ver, vamos buscar provas, tá certo? Vamos analisar tudo. Tudo tem que ser devidamente investigado, como a ciência, o rigor da ciência existe, tá certo? Então, pessoal, eu gostei muito desses 2 episódios, vou continuar assistindo, tá certo? Se for o caso, eu voltarei a fazer alguns vídeos, alguns comentários sobre isso, sempre reportando que é exagero, aquilo ali é um folclore, não há, Salomé não existiu, o Freud não transou com as mulheres na sua clínica, isso aí não existe, isso aí verdadeiramente está no campo da fantasia, da produção criativa, é a liberdade que o cineasta tem para criar essas coisas, essas fantasias e deixar a gente aqui falando sobre isso 10, 4, 5 semanas, até mais, né? Então, eu agradeço a vocês a atenção, a gentileza de ter
parado um pouco para me escutar, tá certo? Eu estou aberto a reparos, a conversar, a responder o que for necessário, tá certo? Agradeço e até os próximos capítulos. Muito obrigado.